Depois de um tempo imensurável, Kathleen sentiu a consciência voltar aos poucos. Ela se mexeu, ciente de uma breve conversa murmurada e de passos se afastando, e do incansável tamborilar da chuva no telhado. Irritada, virou o rosto para o outro lado. Queria cochilar um pouco mais. Algo macio e quente tocou seu rosto, demorando-se gentilmente, e aquela sensação lhe despertou os sentidos. Kathleen sentia os membros pesados e relaxados, a cabeça apoiada com conforto em uma superfície firme que se erguia e se abaixava em um ritmo constante. A cada inspiração, ela sentia o cheiro de cavalos, couro e de algo fresco, como capim vetiver. Tinha a impressão de que era de manhã, mas ficou confusa, pois isso não parecia possível. Ao se lembrar da tempestade, sentiu o corpo se enrijecer. Um murmúrio indistinto fez cócegas em seu ouvido. Está tudo bem. Descanse o corpo contra o meu. Kathleen abriu os olhos de pronto. O quê? Balbuciou perturbada. Onde? Ela se viu fitando um par de olhos azuis escuros. Uma leve pontada, não de todo desagradável, a atingiu em algum lugar abaixo das costelas, quando descobriu que Devon a estava abraçando. Estavam no local onde ficavam as celas, no chão, sobre uma pilha de mantas de cavalo e tapetes dobrados. Era o lugar mais quente e mais seco dos estábulos, localizado perto das estrebarias, para fácil acesso. Uma claraboia iluminava as fileiras de suportes para a cela, presos na parede de pinhos brancas, e a chuva que escorria desenhava sombras que deslizavam para o chão. Kathleen decidiu que não estava preparada para confrontar o absurdo constrangimento pela situação em que se encontrava e fechou novamente os olhos. Suas pálpebras coçavam e dava a sensação de estarem inchadas, e ela se agitou para esfregá-las. Devon segurou seus pulsos e a afastou. Não, vai acabar piorando a situação. Ele pressionou um pano macio na mão dela, um dos trapos usados para polir metais. Está limpo, o chefe dos estábulos trouxe há alguns minutos. Ele... quer dizer, eu já estava assim? Perguntou Kathleen, a voz fraca e rouca. Devon achou a pergunta divertida. Nos meus braços, você quer dizer? Temo que sim. Um muxoxo fez os lábios dela estremecerem. O que ele deve estar pensando? Ele não pensou nada. Na verdade, disse que seria bom se você fizesse um pouco de berreiro. A palavra que Sr. Bloom, que era de Yorkshire, usava para descrever o choro descontrolado de uma criança. Sentindo-se humilhada, Kathleen secou os olhos e assou o nariz. Ela sentiu as mãos de Devon em seus cabelos desarrumados, as pontas dos dedos dele encontrando o couro cabeludo e acariciando gentilmente, como se ela fosse um gato. Era um tanto impróprio da parte dele tocá-la daquele modo, mas Kathleen sentiu tanto prazer que não conseguiu fazer objeções. Conte-me o que aconteceu, pediu ele baixinho. Ela se sentia oca por dentro e o corpo parecia frouxo, como um saco quase vazio de farinha. Até mesmo balançar a cabeça era exaustivo. Devon continuou acariciando os cabelos dela. Conte-me. Kathleen estava exausta demais para se recusar a atender o pedido. Foi minha culpa, começou. Um fluxo contínuo de lágrimas quentes escorria pelo canto do olho e desaparecia entre seus cabelos. Theo morreu por minha culpa. Devon permaneceu em silêncio, esperando calmamente que ela continuasse. As palavras saíram de uma vez só. Kathleen envergonhada. Eu o levei a fazer o que fez. Havíamos brigado. Se eu tivesse me comportado bem, se tivesse sido dócil em vez de rancorosa, Theo ainda estaria vivo. Eu havia planejado montar a Sadie naquela manhã, mas Theo queria que eu ficasse e continuasse a discussão. E eu disse que não com ele naquele estado. Então, Theo disse que iria cavalgar comigo, mas eu disse que... Ela se interrompeu com um soluço arrasado, mas logo continuou, determinada. Disse que ele não conseguiria acompanhar meu ritmo. Theo tinha bebido na noite anterior e ainda não estava sóbrio. Devon deixou o polegar correr pela têmpora dela, passando pela trilha de lágrimas. Então ele decidiu provar que você estava errada, concluiu ele depois de um instante. Kathleen assentiu, o queixo tremendo. Theo saiu em disparada para os estábulos, furioso e meio bêbado, continuou Devon, e insistiu em montar em um cavalo que ele provavelmente não conseguiria controlar nem sóbrio. Ela sentiu espasmos no corpo. Porque eu não o guiei como uma boa esposa teria. Espere,
pediu Devon, enquanto o soluço escapava dela. Não comece com isso de novo. Shhh, respire. Tirando as mãos dos cabelos dela, Devon a puxou mais para cima em seu colo, até que seus olhares ficassem quase no mesmo nível. Em seguida, pegou um pano limpo e secou os olhos e o rosto de Kathleen, como se ela fosse uma criança. Vamos analisar a situação racionalmente, disse ele. Primeiro, em relação a essa história de guiar Theo, um marido não é um cavalo para ser treinado. Meu primo era um homem adulto, em pleno comando do seu próprio destino. Ele escolheu assumir um risco idiota e pagou por isso. Sim, mas ele tinha bebido, o que também foi uma opção dele, Kathleen. Kathleen ficou surpresa com as palavras diretas e o modo trivial de Devon. Esperava que ele a culpasse, talvez ainda mais do que ela mesma se culpava, se isso era possível. Ninguém poderia negar sua culpa, era óbvia. Foi minha culpa sim, insistiu Kathleen. Theo perdia o controle de si mesmo quando estava furioso. Sua capacidade de julgamento estava comprometida. Eu deveria ter encontrado um modo de apaziguá-lo, mas em vez disso o provoquei. Não era responsabilidade sua salvar Theo de si mesmo. Quando ele decidia agir como um tolo de cabeça quente, ninguém conseguia detê-lo. Mas entenda, não foi uma decisão. Theo não teria como evitar, depois de eu ter provocado sua fúria. Devon contorceu os lábios como se ela tivesse dito um absurdo. É claro que teria. Como pode saber? Eu sou um Ravenel. Tenho o mesmo maldito temperamento. Sempre que me entrego a ele, continuo perfeitamente consciente do que estou fazendo. Ela balançou a cabeça, incapaz de aceitar. O senhor não me ouviu falando com ele. Fui muito sarcástica e grosseira. Ah, o senhor deveria ter visto a reação dele. Sim, eu estou certo de que a senhora foi uma perfeita cobrinha. No entanto, algumas palavras ácidas não seriam razão suficiente para que Theo se lançasse em uma explosão de fúria suicida. Enquanto refletia, Kathleen se deu conta, com um sobressalto, de que seus dedos haviam envolvido os cachos grossos e curtos do cabelo dele, os braços no pescoço do rapaz. Quando aquilo acontecera, muito ruborizada, Kathleen afastou com rapidez as mãos do corpo dele. O senhor não sente empatia por Theo porque não gostava dele, comentou ela, constrangida. Mas também não decidi ainda se gosto da senhora. Isso não muda minha opinião sobre a situação. Kathleen o encarou com os olhos arregalados. Estranhamente, a declaração fria e nada sentimental de Devon foi mais reconfortante do que a compaixão dele. Correram para me chamar assim que souberam do ocorrido. Ela continuou relatando. Theo estava caído no chão, tinha quebrado o pescoço, então ninguém queria movê-lo até que o médico chegasse. Eu me inclinei sobre ele e chamei seu nome. Quando ouviu minha voz, Theo abriu os olhos e eu soube que ele estava morrendo. Toquei o rosto dele e disse que o amava. E Theo disse, você não é minha esposa. Mais lágrimas botaram dos olhos de Kathleen. Então, ela não tinha se dado conta de que estava torcendo o pano de polir até que Devon segurou a mão dela, acalmando o movimento. Eu não perderia tempo com as últimas palavras de Theo, falou Devon. Não se poderia esperar a sensatez dele. Pelo amor de Deus, o pescoço do homem estava quebrado. Com a palma da mão, ele ficou acariciando os nós dos dedos de Kathleen. Escute, meu docinho. Era da natureza do meu primo fazer algo imprudente a qualquer momento. Sempre foi assim. O traço da inquietude preservada há séculos na família Ravenel. Theo poderia ter se casado com uma santa e ainda assim teria perdido a cabeça. Eu certamente não sou uma santa, afirmou Kathleen triste e abaixou a cabeça. Havia um tom zombeteiro na voz de Devon quando ele voltou a falar. Soube disso no minuto em que a conheci. Ela manteve a cabeça baixa, fitando a mão sobre as dela, elegante mas brutalmente forte e com uma leve penugem. Como eu queria voltar e fazer tudo diferente, sussurrou ela. Ninguém pode culpá-la pelo que aconteceu. Eu posso. Deixe-a cobrir a marca como desejar. A dor dessa marca sempre estará em seu coração, citou Devon com sarcasmo. Kathleen reconheceu o trecho de A Letra Escarlate e levantou os olhos para ele, arrasada. Está me comparando a Esther Prynne? Apenas em suas aspirações ao martírio. Embora até mesmo Esther tenha se divertido um pouco antes de receber a punição merecida, enquanto a senhora, ao que parece, não se divertiu muito. Como assim me divertir? O desespero deu lugar à perplexidade. Do que está falando? Ele a encarou com intensidade. Eu penso que, mesmo as damas decentes, devem encontrar algum prazer no abraço conjugal. Kathleen arquejou, perturbada e ultrajada. O senhor...
Como ousa abordar um assunto desses? Ele vinha sendo muito gentil e tranquilizador, e agora voltara a ser um grosseirão insuportável de antes. Como se algum dia eu fosse falar disso com alguém, quanto mais com o senhor. Kathleen se contorceu e começou a tentar sair do colo dele. Mas Devon a manteve no lugar com facilidade. Antes de sair em disparada, em sua indignação virtuosa, disse ele, talvez queira fechar o corpete do seu vestido. Do meu... Ela olhou para baixo e viu horrorizada que os primeiros botões dos vestidos e os 2 ganchos de cima do espartilho haviam sido abertos. Ficou ruborizada. Ah, como pôde? Um lampejo de bom humor iluminou os olhos dele. A senhora não estava respirando bem. Achei que precisava mais de oxigênio do que de decoro. Depois de observar os esforços frenéticos dela para prender novamente os ganchos do espartilho, ele perguntou de forma educada: posso ajudá-la? Não. Embora eu esteja certa de que o senhor é muito experiente em ajudar damas com suas roupas de baixo. Elas dificilmente são damas. Devon riu baixinho enquanto Kathleen, com pânico crescente, lutava com o espartilho. A tensão da tarde a deixara tão enervada que até mesmo a tarefa mais simples parecia difícil. Ela bufou de raiva, contorcendo-se para juntar as 2 extremidades do espartilho. Depois de observá-la por um tempo, Devon disse, de modo brusco, permita-me. Ele afastou as mãos dela e começou a fechar os ganchos do espartilho com eficiência. Kathleen arquejou quando sentiu os nós dos dedos dele roçarem a pele do seu colo. Quando terminou com os ganchos, Devon passou a fileira de botões do corpete do vestido. Relaxe, não vou violá-la. Não sou tão depravado quanto minha reputação pode indicar. Além do mais, seios de proporções tão modestas, embora encantadoras, não são bastante para me causar uma frenesi de luxúria. Kathleen o encarou com raiva e se manteve imóvel, secretamente aliviada por Devon ter lhe dado uma razão para odiá-lo de novo. Os longos dedos dele manusearam os botões com agilidade, até que cada um estava devidamente seguro em sua casinha de seda. Os cílios dele projetavam sombras no próprio rosto, enquanto ele mantinha os olhos fixos no corpo dela. Pronto, murmurou Devon. Kathleen desceu do colo dele com rapidez de um gato escaldado. Cuidado! Devon se encolheu ao detectar o posicionamento descuidado do joelho dela. Ainda tenho que produzir um herdeiro, o que torna certas partes da minha anatomia mais valiosas para a propriedade do que as joias da família. Não são valiosas para mim, retrucou ela, cambaleando ao ficar de pé. Ainda assim, tenho muito carinho por elas. Ele sorriu, levantou-se em um movimento ágil e estendeu a mão para dar apoio a Kathleen. Consternada com o estado deplorável de suas saias, amassadas e cobertas de lama, Kathleen bateu nelas com força para tirar os fiapos de feno e os pelos de cavalo que haviam ficado presos no crepe preto. Posso acompanhá-la até a casa? Ofereceu Devon. Prefiro ir sozinha, como desejar. Kathleen endireitou o corpo e acrescentou: nunca falaremos sobre o que aconteceu aqui. Tudo bem. Além disso, ainda não somos amigos. Ele manteve o olhar fixo no dela. Somos inimigos, então? Isso depende. Kathleen inspirou fundo, ainda um pouco trêmulo. O que vai fazer com Assange? Algo no rosto de Devon se suavizou. Ele permanecerá na propriedade até poder voltar a ser treinado. Isso é tudo o que posso lhe prometer por enquanto. Embora não fosse exatamente a resposta que Kathleen desejava, era melhor do que ver Assange ser vendido de imediato. Se o cavalo pudesse ser treinado novamente, talvez ao menos terminasse sendo comprado por alguém que lhe desse valor. Então, acho que não somos inimigos. Devon ficou parado diante dela, sem paletó, sem lenço de pescoço, nem colarinho à vista. A bainha de sua calça estava suja de lama, os cabelos precisavam ser penteados e havia um pouco de feno preso nos fios. Mas, de algum modo, naquele desalinho, ele estava mais belo do que antes. Kathleen se aproximou dele, hesitante, e ele ficou imóvel quando ela estendeu a mão para tirar um pequeno fiapo de feno dos cabelos dele. Os cabelos escuros estavam tentadoramente desarrumados, e ela quase se sentiu tentada em alisá-los. Quanto tempo dura o período de luto? Devon a surpreendeu ao perguntar de súbito. Kathleen ficou desconcertada. Para uma viúva? São 4 períodos de luto. 4? O primeiro dura 1 ano, o segundo 6 meses, o terceiro 3 meses, e então tem o meio luto, que dura pelo resto da vida. E se a viúva desejar se casar de novo? Ela pode fazer isso depois de 1 ano e 1 dia, mas é reprovável se casar tão cedo, a menos que ela tenha filhos ou que precise de dinheiro. É reprovável, mas não proibido? Exato. Mas por que pergunta? Devon deu de ombros. Apenas curiosidade.
Dos homens exige-se um luto de apenas 6 meses, provavelmente porque não toleraríamos nada mais longo que isso. O coração de homem é diferente do de uma mulher, Devon afetou com um olhar interrogativo. As mulheres amam mais, explicou ela. Ao ver a expressão dele, Kathleen perguntou: discorda? Acho que conhece pouco dos homens, retrucou ele com gentileza. Fui casada, sei tudo o que desejo saber. Ela caminhou até o portal, parou e olhou para trás, para Devon. Obrigada, disse por fim, e partiu antes que ele pudesse falar mais alguma coisa. Devon caminhou lentamente até a porta depois que Kathleen se foi. Ele fechou os olhos, apoiou a cabeça no batente e deixou escapar um suspiro controlado. Santo Deus, ele a desejava além da decência. Devon se virou, apoiou as costas na parede de painéis de madeira e tentou compreender o que estava acontecendo com ele. Uma terrível sensação de euforia o invadira. Sentia que sua vida dera uma guinada da qual não havia retorno. Devon odiava quando as mulheres choravam. Ao primeiro sinal de lágrimas, sempre saía em disparada, como uma lebre sendo caçada. Mas assim que passara os braços ao redor de Kathleen, de forma casual, o mundo, o passado e todas as suas certezas foram completamente apagados. Ela o buscara, não por paixão ou medo, mas pela simples necessidade humana de proximidade. Foi como tomar um choque elétrico. Ninguém buscara conforto em Devon antes. E o ato de dar esse conforto pareceu muito mais íntimo do que o mais tórrido encontro sexual. Devon sentiu a força de todo o seu ser envolver Kathleen em um doce e rudimentar momento de conexão. Os pensamentos dele estavam desgovernados. O corpo ainda ardia com a sensação do peso leve de Kathleen no colo. Antes que ela voltasse a si, ele beijara seu rosto sedoso, úmido de lágrimas salgadas e de chuva de verão. Devon queria beijá-la de novo, por todo o corpo, por horas. Ele a desejava nua e exausta em seus braços. Depois de todas as suas experiências, o prazer físico perdera qualquer traço de novidade, mas naquele momento ele queria Kathleen Ravenel de um modo que o estava deixando chocado. Que situação terrível, pensou Devon, inconformado. Uma propriedade arruinada, uma fortuna quase no fim e uma mulher que não poderia ter. Kathleen permaneceria de luto por 1 ano e 1 dia, e mesmo depois disso estaria fora do alcance dele. Ela nunca se rebaixaria a ser amante de qualquer homem, e, depois do que suportara com o Theo, não desejaria nada com o outro Ravenel. Taciturno, Devon adiantou-se para pegar o casaco jogado no chão. Vestiu e voltou para as estrebarias. No extremo da construção, 2 cavalariços conversavam enquanto limpavam uma baia. Quando se deram conta da presença de Devon, calaram-se na mesma hora, e tudo que ele conseguiu ouvir foi o deslizar da vassoura e o arranhar de uma pá. Alguns dos cavalos em fila o observaram com curiosidade, enquanto outros aparentavam desinteresse. Procurando se movimentar com calma, Devon foi até a estrebaria do cavalo árabe. Assad virou a cabeça para o lado ao vê-lo, o focinho do tamanho de uma xícara de chá se estreitando em sinal de desconforto. Não precisa se preocupar, murmurou Devon, embora não se possa culpá-lo por torcer o nariz diante da aproximação de um Ravenel. Assad arrastou os cascos no chão e balançou a cauda, nervoso. Lentamente, foi se aproximando dele. Fique atento, my lord. A voz do sotaque de Sr. Bloom veio atrás de Devon. O camarada gosta de morder. Pode ficar um naco do senhor se não o conhecer. Ele prefere a companhia das damas. Isso mostra sua boa capacidade de julgamento, disse Devon ao cavalo. O homem estendeu a mão com a palma para cima, como vira Kathleen fazer mais cedo. Assad cheirou a mão dele, cauteloso. Seus olhos estavam semicerrados. Com a boca fechada, o cavalo baixou a cabeça, demonstrando submissão, e encaixou o focinho nas mãos de Devon, que sorriu e acariciou os 2 lados da cabeça do cavalo. Você é um camarada bonito, sabia? Ele sabe bem disso, comentou o chefe dos estábulos, com uma risadinha enquanto se aproximava. Ele está sentindo o cheiro da patroa no senhor. Agora esse cavalo vai obedecê-lo como um cachorrinho. Depois que eles se sentem seguros com a pessoa, fazem qualquer coisa que ela pedir. Devon correu a mão por todo o pescoço gracioso de Assad, descendo até os ombros firmes. O pelo do animal era quente e sedoso. O que o senhor acha do temperamento dele? Perguntou Devon. Há algum perigo de Lady Turner continuar a treiná-lo? Nenhum, my lord. Assad será uma perfeita montaria para a dama, se for treinado da forma certa. Ele não é desobediente, apenas sensível. Vê, ouve e cheira tudo. Os melhores são astutos assim.
É melhor montá-los com mãos gentis e calçados macios. Bloom hesitou, puxando lentamente os bigodes brancos. Uma semana antes do casamento, Assad foi trazido de Leneomister para cá. Lord Trinier veio vê-lo. Foi uma bênção que a patroa não estivesse aqui para testemunhar. Assad mordiscou Lord Trinier, que na mesma hora acertou um golpe forte no focinho do bicho. E eu o alertei. Se usar o punho contra ele, my lord, pode até ganhar o medo dele, mas não terá sua confiança. Bloom balançou a cabeça com tristeza, os olhos marejados. Eu conheci o patrão desde que ele era um menininho muito querido. Todos do priorado o amavam, mas ninguém pode negar que ele era um espalha-brasas. Devon encarou confuso. O que significa isso? É como chamamos em Yorkshire o carvão quente que salta da lareira. Mas também é o nome que se dá a um homem que não consegue dominar o próprio temperamento. Assad levantou a cabeça e encostou o focinho delicadamente no queixo de Devon, que conteve a vontade de afastar a cabeça e se manteve firme. Assopre de leve no focinho dele, murmurou Bloom. Assad está querendo fazer amizade com o senhor. Devon obedeceu. Em seguida, Assad enfiou a cabeça no peito de Devon e lambeu sua camisa. O senhor o conquistou, my lord, disse o chefe dos estábulos, e um sorriso se abriu em seu rosto redondo até suas bochechas se dobrarem por cima do bigode branco e basto. Isso não tem nada a ver comigo, retrucou Devon, acariciando a cabeça lisa de Assad. É graças ao perfume da Lady Trinier. Sim, mas o senhor tem uma boa mão com ele. E o chefe dos estábulos acrescentou de forma branda. E com a patroa também, ao que parece. Devon encarou com os olhos semicerrados, mas o homem lhe devolveu um olhar inocente. Lady Trinier ficou perturbada com a lembrança do acidente do marido. Começou a explicar Devon. Eu teria oferecido ajuda a qualquer mulher em tal estado. Ele fez uma pausa. Para o bem de Lady Trinier, quero que o senhor e os homens do estábulo não comentem nada sobre o descontrole dela. Eu disse aos rapazes que arrancaria o couro deles se ouvisse um sussurro que fosse a respeito. Bloom franziu o senho, preocupado. Naquela manhã, houve uma briga entre a patroa e o patrão antes de ele vir correndo para os estábulos. Temo que ela fique se culpando por isso. Sim, ela se culpa, confirmou Devon em voz baixa. Mas eu disse a Lady Trinier que ela não é responsável de forma alguma pelas ações dele. Nem o cavalo. Meu primo trouxe a tragédia para si. Concordo, my lord. Devon deu uma última batidinha carinhosa em Assad. Adeus, rapaz. Visitarei você antes de partir. Ele se virou e voltou pelas estrebarias, Bloom o acompanhando. Imagino que os rumores estejam correndo soltos por toda a propriedade depois da morte do conde. Rumores? Sim. O ar está pesado por causa disso. Alguém disse qual foi o motivo da discussão entre Lord Trinier e Lady Trinier naquela manhã? O rosto de Bloom não mostrou qualquer expressão. Eu não poderia dizer. Não havia dúvidas de que o homem sabia algo sobre o conflito. Os criados sabiam de tudo. No entanto, não seria decente continuar a questioná-lo sobre assuntos particulares da família. Com relutância, Devon desistiu do assunto por enquanto. Obrigado por ajudar Lady Trinier, disse ele ao chefe dos estábulos. Se ela resolver continuar a treinar Assad, vou permitir, com a condição de que o senhor supervisionize o treinamento. Confie em sua habilidade para mantê-la em segurança. Obrigada, my lord, exclamou Bloom. O senhor, então, tem a intenção de mantê-la dama no priorado Eversby? Devon apenas o encarou, incapaz de responder. A pergunta parecia simples, mas era assombrosamente complexa. Quais eram os planos dele para Catelyn e para as irmãs de Tel? O que ele pretendia fazer com o priorado Eversby, os estábulos e a casa, e com as famílias que trabalhavam no cultivo da propriedade? Ele realmente teria coragem de lançar todas à mercê do destino? Mas, maldição! Como poderia passar o resto da vida com uma dívida inimaginável e obrigações pairando sobre a cabeça? Devon fechou os olhos por um momento quando se deu conta. A espada já estava ali. Estava acima dele desde o momento em que fora informado da morte de Tel. Não havia escolha. Quisesse ele ou não, a responsabilidade que vinha com o título era sua. Sim, respondeu Devon por fim, sentindo-se um pouco nauseado. Pretendo manter todos aqui. O homem sorriu e assentiu, e parecia não ter esperado outra resposta. Devon saiu dos estábulos pelo lado que se ligava à casa e seguiu até o saguão de entrada. Sentiu-se assombrosamente alheio ao momento, como se seu cérebro tivesse decidido recuar e ver a situação como um todo antes de se dedicar aos detalhes. O som de piano e de vozes femininas chegou até ele, vindo dos andares de cima. Talvez estivesse enganado.
Mas Devon pensou ter ouvido um tom distante, masculino, misturado à conversa. Ele reparou em uma criada com um espanador limpando o corrimão da grande escadaria e perguntou a ela: "De onde vem esse barulho?" "A família está tomando um chá da tarde na sala de estar do andar de cima, my lord." Devon começou a subir as escadas a passos lentos e calculados. Quando chegou à sala de estar, não teve mais dúvidas de que a voz pertencia a seu incorrigível irmão. "Devon!" exclamou Ash com um sorriso quando o irmão subiu no salão. "Veja o encantador bando de priminhas que encontrei." Ele estava sentado em uma cadeira, ao lado de uma mesa de jogos, e derramava da garrafinha que sempre carregava uma dose substancial de bebida alcoólica em uma xícara de chá. As gêmeas pairavam ao redor dele, ocupadas em montar o quebra-cabeça de um mapa. O Ash lançou um olhar especulativo na direção do irmão e comentou: "Você parece ter sido arrastado ao longo da sebe. Você não deveria estar aqui", disse Devon ao irmão, e se virou para as outras presentes na sala. "Alguém aqui foi corrompido ou desonrado?" "Desde os 12 anos", retrucou Ash. "Eu não estava perguntando a você, e sim às moças." "Ainda não", respondeu Cassandra em um tom animado. "Maldição", reagiu Pandora examinando um punhado de peças do quebra-cabeça. "Não consigo encontrar Luton." "Não se preocupe com isso", tranquilizou-a o Ash. "Podemos deixar Luton de fora, e a Inglaterra não ficará nada pior. Na verdade, será uma melhoria." "Dizem que são feitos chapéus elegantes em Luton", comentou Cassandra. "Ouvi dizer que fazer chapéus deixa as pessoas loucas", rebateu Pandora. "O que não compreendo, porque essa atividade não parece ser tão tediosa assim." "Não é o trabalho que deixa as pessoas loucas, e sim a solução de mercúrio que usam para amaciar o feltro", explicou Ash. "Depois de repetidas exposições, o cérebro acaba sendo afetado, daí a expressão louco como um chapeleiro." "Então por que a solução é usada, se é prejudicial para os empregados?" perguntou Pandora. "Porque sempre há trabalhadores para substituir os prejudicados", respondeu Ash com cinismo. "Pandora, eu gostaria sinceramente que você não forçasse uma peça do quebra-cabeça a entrar em um lugar na qual ela obviamente não se encaixa", exclamou Cassandra. "Encaixa sim", insistiu a gêmea teimosa. "Ellen", chamou Cassandra, "a ilha de Man fica localizada no Mar do Norte?" A música cessou por um instante. Ellen respondeu no canto da sala onde estava sentada, diante de um pequeno piano vertical. Embora o instrumento estivesse desafinado, o talento da jovem para tocá-lo era perceptível. "Não, querida, fica no Mar da Irlanda." "Que absurdo!" Pandora jogou a peça de lado. "Isso é frustirritante." Diante da expressão interrogativa de Devon, Ellen explicou. "Pandora gosta de inventar palavras." "Não gosto", retrucou Pandora irritada. "É só que às vezes uma palavra comum não expressa o modo como eu me sinto." Ellen se levantou do banco do piano e se aproximou de Devon. "Obrigada por encontrar Kathleen, my lord", disse ela com um sorrisinho no olhar. "Ela está descansando lá em cima. As criadas estão preparando um banho quente para Kathleen, e depois a cozinheira vai levar algo para ela." "Ela está bem?" quis saber Devon, perguntando-se o que exatamente Kathleen teria contado a Ellen. A jovem assentiu. "Acho que sim, embora esteja um pouco cansada." É claro que estaria cansada. Pensando bem, até ele estava. Devon voltou a atenção para o irmão. "Ash, quero falar com você. Pode vir comigo à biblioteca, por favor?" Ash terminou o chá e se levantou e fez uma messura para as irmãs. "Obrigado pela tarde deliciosa, minhas queridas." Ele fez uma pausa antes de partir. "Pandora, meu doce, você está tentando espremer Portsmouth no país de Gales. Eu posso lhe garantir que nenhuma das partes ficará satisfeita com isso." "Eu falei", disse Cassandra para Pandora, e as gêmeas começaram a discutir, enquanto Devon e o Ash deixavam a sala. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.